Vamos receber com muita alegria pastor Pedro Júnior, que vai estar ministrando sobre Efésios, e nós vamos crescer na presença do Senhor. Boa noite, queridos, na paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Carta de Paulo aos Efésios. Pode ser a partir do capítulo 1, mas nós vamos falar hoje do capítulo 5 e o capítulo 6. Certa vez, um homem de Deus, anciãos de dias, ele chegou para mim e disse o seguinte: por que você está sempre pregando só no Antigo Testamento? Ele falou isso para mim. Era um homem de liderança alta, e eu falei para ele: eu prego aquilo que Deus coloca no meu coração. Porque talvez ele estivesse achando que o Antigo Testamento estava pregando, estava muito duro, estava muito pesado. Quem conhece a Bíblia, sabe que aquilo que a gente aprende no Antigo Testamento tem um princípio, e muita gente fala que o Antigo Testamento era muito duro. Irmãos, duro é o Novo Testamento. E a carta que nós vamos meditar hoje, talvez seja uma das cartas mais duras que você vai aprender no Novo Testamento. E essa carta é justamente a carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, o iníciozinho de Efésios, ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Te adoramos nesta noite, Pai, louvando, adorando, glorificando o Teu nome. A Ti seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, pois tudo Te pertence. Te louvamos, pedimos sempre a Tua graça, a Tua unção, a Tua bondade sobre nós. Fala conosco como Tu tens falado. Te pedimos, já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gente está falando sobre as cartas de Paulo. Nós falamos de Gálatas, agora estamos falando de Efésios, dentro desse propósito de falar do apóstolo Paulo até a igreja do século 21, e a gente colocou Paulo ali, a igreja mais moderna, parecendo até um pouco com a nossa aqui. Eu vou fazer uma revisão muito rápida daquilo que a gente falou na semana passada, e eu coloquei a figura desse irmão aí. Antes dele ouvir a mensagem sobre Éfeso, ele chega na igreja confiante, cheio de si. Uau, está numa área de conforto boa, então ele está cheio de si, confiante, e é assim que ele se apresenta. E no capítulo 1 que a gente falou de Éfeso, a saudação de Paulo vai falar que nós somos abençoados por toda sorte de bênçãos espirituais, que o Senhor nos escolheu, nos predestinou, tá? E eu falei que predestinação não é para o crente, porque muita gente acha que uma vez salvo para sempre, esquece isso. Predestinação de salvação é para a igreja. Você só vai ser salvo se você fizer parte da igreja do Senhor. Eu acho que o pessoal não entendeu, vou falar de novo. Você só vai ser salvo se você fizer parte da igreja do Senhor. Individualmente, você não é predestinado, porque o Senhor vai nos ensinar para que a gente seja fiel, para que sejamos fiéis até a morte, e morte até a morte. Então, eu estou salvo, faça e aconteça. Não entre nesse erro.
capítulo ainda ele vai falar sobre que nós fomos redimidos pelo sangue da graça do Senhor, para que a gente sejamos louvor da glória do Senhor. Ele vai dizer que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Que bênção, irmão, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Olha só, e Paulo vai fazer oração, a bênção que tem dos pastores, aqueles intercedendo a ação de graça pela igreja. Ele vai ainda dizer que sejam iluminados os nossos olhos, para a gente saber qual a esperança e a riqueza que Deus tem para nós, e nós falamos sobre isso. E ele vai falar no versículo 22, que o Senhor, que teve todas as coisas aos seus pés, Ele deu a nós como igreja. Ele sujeitou todas as coisas aos pés dele, de Jesus, e o Senhor deu esta autoridade para nós, igreja. Que bênção! E nesse sentido, depois do capítulo 1, o irmãozinho está vibrante, com tantas promessas, que coisa boa. Aí a gente entra no capítulo 2. No capítulo 2, continuam coisas boas. Ele vai dizer que ele nos deu vida, porque a gente estava em pecado, a gente era filhos da ira, mas o Senhor, que é rico de misericórdia, Ele vai dizer que Ele nos deu a salvação, e Ele vai dizer ainda, olha só que coisas interessantes, pela graça sois salvos mediante a fé. Então ele fala o seguinte, ó, pela bondade de Deus sobre nós, por meio da fé, nós somos salvos. Não vem por obras feitas por ninguém que vai alcançar a salvação, mas pela fé e pela bondade do Senhor sobre nós. Ele conclui o capítulo 2 dizendo que o Senhor é a nossa paz. Ninguém pode dar a paz como o Senhor dá. Ele falou assim, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, não como o mundo a dá, essa falsa paz, a paz dele que excede a todo entendimento, de você ver pessoas muitas vezes num momento difícil na vida, mas está em paz, porque ela sabe em quem ela tem confiado. Ele vai dizer ainda, vocês não são mais estrangeiros, nem peregrinos, mas vocês estão edificados no fundamento dos apóstolos e profetas. Está falando da igreja do Senhor e aqueles profetas que falaram a respeito de Jesus. Vai falar sobre a igreja, a unidade da igreja, que é um edifício bem ajustado, ele cresce para o santuário, e sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Coisa linda isso, coisa linda. E com isso, o nosso irmãozinho está mais feliz ainda. Depois do capítulo 2, ele está feliz porque é muita bênção na vida dele. Aí a gente entra no capítulo 3, que a gente falou sobre o capítulo 3. Vocês ouviram a respeito da dispensação da graça que vem em Jesus, que foi revelado aos santos, apóstolos e profetas no Espírito. E agora nós que somos gentios, que não tínhamos herança, que não tínhamos promessa, agora a gente tem promessa, tá? E passamos a ser co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E Paulo vai falar que foi dada a graça de pregar aos gentios, e pela igreja multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Falamos aqui a respeito das igrejas. As igrejas não são iguais, cada igreja tem uma forma de ser, elas não são iguais, e Deus fez isso, o Senhor fez isso, para que o Senhor alcançasse a todos, desde que não se pregue heresia, e não se leve o povo ao erro. Paulo está escrevendo aos Efésios, justamente para que haja uma correção, como nós falamos. A carta de Paulo, chamada carta a Epístolas da prisão, que Paulo escreveu na prisão em Roma, é uma carta doutrinária e de um peso muito grande. Versículo 14, por esta causa me ponho de joelho. Mais uma vez Paulo está sendo intercessor pela igreja que ele fundou, orando para que essa igreja seja fortalecida no poder do Senhor, e que você possa compreender, para que nós possamos compreender, que aquela igreja compreendesse
a largura, comprimento, altura e profundidade. Não adianta conhecer o Senhor só de uma forma, ou conhecer aquilo apenas que nos convém. A gente tem que saber qual é a totalidade da vontade de Deus na nossa vida. E para isso, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinita mais de tudo quanto pensamos, opera em nós. Ele opera em nós. Isso é muito bom de ouvir, mas já traz reflexão. A Ele seja a glória. Capítulo 3, irmãozinho está muito feliz e satisfeito com tudo que ele tem ouvido. Ele está feliz da vida, porque ele está vendo que as promessas estão se realizando na vida dele e só é a promessa. Aí a gente vai para o capítulo 4, que a coisa começa a ficar um pouquinho mais apertada. No capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: rogo-vos para que você não ande que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Ele está falando o seguinte: haja dignidade no teu procedimento, o que você fala, do jeito que você se comporta e do jeito que você se veste. É de inteireza, largura, profundidade, altura, etc. Com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A gente precisava falar isso na igreja, irmãos? Aquela igreja é uma igreja iniciante. Paulo escreve essa carta, provavelmente no ano 60, 61. Paulo está escrevendo essa carta de uma prisão em Roma. Ele escreve essa carta mais ou menos nesse ano 60, 61, depois de Cristo, evidentemente. Ele fala: olha, vocês têm que suportar um ao outro. Se esforce para que haja unidade em espírito. Ele está fazendo para ter esforço, porque relacionamentos, eles se desgastam. Mas ele fala assim: você precisa fazer um esforço para isso, porque há somente um corpo e um espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. Não tem mais crentinho, mais crentão, porque em todo e qualquer situação que apareça, todo mundo é mulher de Deus, é homem de Deus, todo mundo tem a sua razão. Um quer ser mais crente do que o outro, e ele está falando o seguinte: olha, tem que haver unidade, porque é um só Deus para todo mundo. E como é que a gente resolve isso? A gente vai resolver isso suportando. A coisa vai ficando um pouquinho mais apertada para frente. Ele vai dizer ainda que quando subiu às alturas, levou o cativo. Cativeiro, falamos sobre isso, sobre ele tirar a presença daqueles que estavam salvos para debaixo do céu. E vai dizer que naquele momento ele concedeu uns para apóstolos, para profetas, evangelistas e outros pastores e mestres. Isso é o ministério. É para o membro? Não, isso é um ministério pastoral. O ministério pastoral no seguinte sentido: apóstolos, essa função, que eu entenda, ela ficou lá. Quem faz esse papel hoje? Bispos. Os bispos das igrejas fazem isso, supervisor, invariavelmente ou deveriam ser os anciãos, pessoas mais experimentadas. E ele fala sobre profetas. Alguém fala assim: eu vou na casa de uma profetisa, eu vou na casa de um pastor, você que é profeta. Isso não existe. O que existe é dom de profecia. Não existe ministério de profetas. A gente vê até algumas igrejas aí que o pessoal entra com roupa, tem lugar especial. Irmãos, isso não tem sentido bíblico, não tem amparo bíblico para isso. Não existe profeta nem profetisa. Existe dom de profeta, dom de profecia, em que as pessoas são usadas e Deus usa mesmo, tá? Outros para evangelistas. O que são evangelistas? Aqueles que pregam, querem pregar salvação, querem levar a palavra de Deus, ele quer que todo mundo se converta ao Senhor. Esse é o evangelista. Antigamente havia um erro até que quando a igreja queria consagrar um cara a pastor, primeiro ele passava para ser evangelista, para depois ser ordenado a pastor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Quem é evangelista, irmão, vai ser evangelista até morrer.
e pastores. O que são pastores? Aquele que tem o dom de pastorear. Os grandes pastores de igrejas que eu conheço foram aqueles que menos tinham aquela coisa do grande pregador. Nunca foram grandes pregadores, nunca foram. Mas tinha uma liderança pastoral diferenciada, porque era o dom dele. Qual é o dom dele? Pastorear. E a pregação? A pregação é com outro. A pregação é com outro. E finalmente ele vai falar de mestres. Que são os mestres? Aqueles que ensinam, aquele a qual tem o dom que Deus colocou para que ensinasse a igreja. Tudo isso é para quê, irmãos? Para edificação, para que nós fôssemos aperfeiçoados, e edificação do corpo de Cristo, para que a gente não seja meninos. Isso é para que a gente não seja menino na fé. É para que a gente aprenda, para que a gente ouça, para que a gente medite, e não gostou? Vai para a palavra. Você pode não gostar de conceitos pessoais, mas o que está na palavra, irmão, você tem dois caminhos: ou você sai e não aceita, ou você rasga a sua Bíblia, ou uma terceira opção, você se rende àquilo que está sendo falado, porque é a palavra de Deus, para que a gente não seja mais menino inconstante. Até quando vai haver meninice na vida de alguns irmãos? Ainda no capítulo 4, seguindo a verdade em amor, todo o corpo bem ajustado, serve para edificação. Ele está falando de unidade do corpo da igreja. Não andeis mais como andavam, como era no tempo de gentios, nas vaidades dos seus próprios pensamentos, pela dureza do coração, tornando-se insensíveis. Paulo está repreendendo a igreja. Coisa difícil hoje em dia, porque invariavelmente, quando se vê uma palavra mais dura, alguma coisa que alguém chega, não gostei, e que palavra dura, a gente ouve isso, irmãos, sempre tem uma queixinha, porque a pessoa não vem para ouvir isso. Se você vem para ouvir a respeito de Paulo escrevendo aos Efésios, irmãos, você vai ouvir muita coisa que você não quer, não gostaria, mas se você está aqui, é porque Deus quer falar contigo. E ele diz ainda: tendo se tornado insensíveis com avidez, aqueles que fazem a coisa com empenho para poder errar, comete toda sorte de impureza. Versículo 20: não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, esse se é que, irmãos, é doído, esse se é que é doído, porque uma coisa é a gente achar que é crente, uma coisa é a gente achar que é crente, outra coisa é a gente realmente ser crente. Vos despojei do velho homem que se corrompe. A gente precisa matá-lo todos os dias. A gente precisa se renovar no espírito do entendimento. A gente precisa ser revestido do novo homem que anda em justiça e retidão. Isso é uma prática diária e precisa ser uma prática diária na nossa vida. Por que a gente lê a Bíblia o tempo todo e a gente lê isso de novo, e lê de novo, e lê de novo, e descobre que a gente precisa ler de novo? Deixando a mentira, fale cada um a verdade ao próximo. Mentira! Uma vez falei isso, alguém ficou meio doído. Quem mente tem o diabo como pai. Se você é mentiroso, saiba que o diabo é o seu pai, porque se a palavra do Senhor diz que o diabo ele é o pai da mentira, e você mente, você é filho dele. Eu só lamento. Deixando a mentira, irai-vos e não pequeis, nem deis lugar ao diabo. Uma vez o Pedro fez isso, emprestou a boca dele para o diabo, e o Senhor repreendeu ele. Pedro foi repreendido, um homem que andou 3 anos com o Senhor, e ele foi repreendido pelo Senhor, emprestando a boca para o diabo. Não sai da sua boca palavra torpe, falamos sobre isso, para que não entristeça o Espírito de Deus. Palavra torpe vem de torpeza, palavras que não convém na boca de um crente, e agora a gente está fazendo isso até numa normalidade, todo mundo fala. Procure saber o que é uma palavra torpe, procure saber o que é uma palavra que não cabe na boca de um crente que quer ser santo.
longe de vós falamos sobre isso: cólera, amargura, gritaria, malícia. Sede uns para com os outros compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Irmão, se não tiver perdão na nossa vida, não espere perdão de Deus. Não espere o perdão de Deus. E finalmente, no capítulo, ali, quando termina o capítulo 4, o nosso irmão já não tem aquela alegria toda. Ele já está meditando em cima da palavra. Alguma coisa já precisa ser feita na vida dele, porque ele já descobriu que ele não estava com essa bola toda, que ele não era isso tudo que ele achava que era. E agora a gente entra no capítulo 5. Paulo vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, no amor, na longanimidade, na compaixão, na benignidade, no perdão, principalmente no amor. Ser igual a Deus nesse sentido. Mas a impudícia é falta de pudor. Falta de pudor. Parece que é moda entre os crentes hoje a falta de pudor entre muitos crentes. Você já olha, você não sabe se é crente ou não. Isso é falta de pudor. É falta de pudor não só por causa da roupa, mas pelo seu linguajar, até você descobrir que você fala de Jesus e o camarada fala assim: não, eu já sou crente. Aí, vou falar mais o quê? A roupa não condiz, a linguagem não condiz, o comportamento não condiz. Você fala de Jesus para a pessoa: já sou crente. Você vai falar mais o quê? E as pessoas se acostumam com isso, porque o que eles fazem ao culto, até eu se referir é vergonha. Pulei? Ok. Ok. E ele vai falar sobre impureza, sobre cobiça, coisas que nem sequer devem ser mencionadas entre os santos. A conversa torta, a palavra chocarrice, coisas inconvenientes, chocarrice. E às vezes a gente vê isso muito na igreja. Talvez seja uma das coisas que a gente veja na igreja. Sabe o que é? É aquela brincadeira desagradável que acaba humilhando o irmão. Aquele apelidozinho, aquela coisinha que o irmão não gosta, mas faz da mesma forma que constrange o irmão. Pensa se você faz isso, irmão. Ele diz ainda: nenhum incontinente, impuro, avarento, idólatra, que é a idolatria, tem herança no reino de Deus. Incontinente é aquele que ele não se contenta com o que faz, ele quer ir além, e invariavelmente ele está levado para uma vida da sexualidade. Incontinente, ele não se contenta, tá? Impureza, avareza, idolatria, não é do reino, não é do reino. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois essas coisas, sobre esses vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está escrevendo para a igreja, não é para o mundo. Ele está escrevendo isso para nós, não é para o mundo lá fora. E está batendo na nossa cabeça. Não sejais participantes com ele. Se tem alguém que está fazendo coisa e você está participando com ele, irmão, aí ele vai falar sobre ser cúmplice mais à frente. Não participe. A pessoa está no erro, irmão, repreenda, ajude, fale com ele, e se não aceitar, chame testemunha, é assim que a palavra ensina, e chama os presbíteros, chama o pastor, mas não pode ficar no erro, mas não aquele convívio de, mas ele é meu amigo. Irmãos, amigo que está te levando para o caminho errado. Você era treva, porém agora você é luz, e você tem que andar como filhos da luz. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, mas reprova. O irmão está no erro, irmão, mostra para ele o erro. Não aceitou, chama a testemunha, e a gente vai. O problema tem que ser agora, quando você sabe e você se cala, você se torna cúmplice do pecado do irmão. Eu não quero, aí o irmão fala assim: eu não quero me meter nesse negócio, eu não quero saber disso. Meu irmão, tu está sendo cúmplice.
Como é que você vai fazer? Peça graça ao Senhor, peça sabedoria de que forma você vai resolver esse problema. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andas. Há muita gente dormindo na igreja. Mensagem entra de um lado e sai do outro. Comentei essa semana, parece que você está pregando para a parede. Não é para mim, nunca é. É para o outro. Ah, se o meu marido estivesse aqui, se a minha esposa estivesse aqui, se meu filho estivesse aqui, se a minha cunhada estivesse aqui, se o meu vizinho estivesse aqui, é para alguém, mas não é para ele. Vede prudentemente como andas, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não vos embriaguei com vinho. Outra oportunidade de falar sobre o vinho, em que há dissolução, em que há dissolução. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Coisa difícil da gente fazer. Aí entramos no capítulo, ainda no capítulo 5, a coisa começa a ficar bem complicada. Bem complicada. O versículo 22, Paulo vai tratar a respeito do lar cristão. Lar cristão, não é um lar de ímpio, é o lar cristão, é o nosso lar, é o nosso lar. Pergunta retórica, sem resposta: o seu lar é cristão? O seu lar é um lar cristão? Paulo vai escrever: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. O movimento feminista de hoje, se elas pudessem, arrancava esse versículo da Bíblia. Arrancava. O marido é o cabeça da mulher. Irmão, se pudesse, eles rasgavam isso. Ainda bem que não fui eu que escrevi. Ainda bem que Paulo escreveu inspirado pelo Senhor. Não se anima muito não, maridos, não se animem muito não. O marido é a cabeça da mulher. Aí alguém falou assim para mim: esta é uma parte de maior conforto da mulher, porque a responsabilidade é dele. A responsabilidade da casa é do marido. A mulher tira a responsabilidade dela, fala: a responsabilidade é tua. O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E ele diz: a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Tudo! Eu sei que deve ter algumas mulheres, não vou nem olhar, se mexeu na cadeira. É o não politicamente correto. Isso é o não politicamente correto. O discurso que se tem hoje, dentro da sociedade como um todo, é o politicamente correto. A Bíblia não é politicamente correta. Ela é justa e verdadeira e é a palavra de Deus, quer você goste ou não. Ser submissa ao marido, para muitas mulheres, isso é uma afronta. Mas as mulheres sábias vão saber que isso é uma área de conforto. A responsabilidade de quem? É do marido. A responsabilidade é do marido. E as mulheres têm que saber qual é o papel dela nesse processo. Provérbios 14, versículo 1 diz que toda mulher sábia edifica a sua casa. O pastor Jesus falou isso aqui. Toda mulher sábia. A edificação da casa não é do marido. A edificação da casa é da mulher. Não é o marido que edifica a casa, é a mulher, porque o Senhor deu sabedoria para ela fazer isso. Agora a tola, em outra versão fala insensata, ela destrói a sua casa.
porque ela não entende palavra de Deus e ela acha que a coisa tem que ser da forma que ela pensa e não da forma que a Bíblia ensina. A tola derruba. E tem muitas mulheres destruindo casamentos porque são insensatas, não tem sensatez de parar para pensar nas coisas. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, olha o que Pedro vai escrever. Você fala assim, se Paulo é machista, as pessoas chamam de machista, não sabem nem o que é machismo, que agora nem é mais machismo, agora é sexismo, mesma coisa. O que é machismo, irmãos? Machismo é colocar a mulher abaixo do homem, achar que a mulher não tem condições de fazer, isso é machismo. Não, a mulher não pode, não pode, e tem coisa que a mulher não pode mesmo, tem coisa que é para o homem, não é para a mulher, e pronto, não adianta a gente querer mudar a biologia, isso é uma outra história. Olha o que Pedro vai falar. Se Paulo é muito duro, o Pedro, que é um outro camarada que vai escrever muito tempo depois, algum tempo depois, essa carta, ele vai dizer, mulheres, sede, vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Espera aí, Paulo falou, agora Pedro vem falar também, esse negócio está ficando estreito. Qual é o princípio de doutrina? Princípio de doutrina, e não é achismo, ou é mandamento que o Senhor ide por todo mundo, isso é doutrina, porque ele mandou, e a outra é repetição daquilo que é ensinado. Pedro volta a falar sobre isso aí, submissas ao seu próprio marido, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, porque tem esposa que fala assim, o meu marido é tudo de ruim, meu marido não presta, é crente? Não é crente, ou às vezes é crente, meu marido é isso, aquilo outro, eu não estou vendo ali, eu acho que também não tem na sua Bíblia, se ela está falando que o marido tem que ser crente, um marido bonzinho, compreensível, a palavra fala, marido, não importa o que ele seja. Peraí, mas você submissa ao meu marido? Só se eu botar uma vírgula ali e botar um parêntese para alguma coisa ali. A Bíblia está falando que o seu marido tem que ser ganho sem palavra. Sabe qual sem palavra? Procedimento de uma mulher santa, uma mulher crente. Poderia contar muitos testemunhos de homens que se converteram porque a sua mulher foi fiel e creu na conversão do marido para que ele, dentro ou fora da igreja, ele mudasse de atitude. Ruim de ouvir isso, né? Muito ruim. É pelo procedimento, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não é apenas o adorno que vai fazer isso, não é. Mas ele vai fazer uma comparação às mulheres do passado, tá? Que esperavam em Deus, sendo submissa ao próprio marido. Ainda bem que não fui eu que escrevi isso, irmão. Ainda bem que não fui eu que escrevi isso. Mas a Bíblia dá exemplo. A Bíblia dá exemplo disso. E esse exemplo a gente vai pegar, lá em 1 Samuel capítulo 25. A história de Abigail, que você deve conhecer bem, conhecedor da Bíblia como você é. Abigail é casada com um homem chamado Nabal. Esse cara é maligno. O Davi manda um pessoal ir lá com ele e fala o seguinte, olha, você pode ir, época da colheita, dos figos, a gente precisa alimentar a tropa, e manda lá, o camarada distrata a tropa. A mulher dele, Abigail, sabendo disso, ela manda, e ela vai junto, uvas, passas, e manda comida para Davi e para sua tropa. Ela se apressa sem o marido saber. Quando ela chega, olha as palavras de Davi para essa mulher: bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me toleste de derramar sangue, e de me pôr a minha própria mão, da minha própria mão não me vingasse, porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel,
quem me impediu de que fizeste mal, se tu não te apressares. Essa mulher soube o tempo e a oportunidade de agir. Peça sabedoria a Deus da forma que você vai agir com seu marido. É fácil? Claro que não é. Claro que não é. Eu não estou dizendo, você agora vai virar uma santina. Não estou dizendo isso, irmãos. Mas a palavra do Senhor ensina isso, e exemplo de Abigail. E se não me vieres ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Era uma tragédia que ia acontecer com aquela família, por causa que uma mulher decidiu ser uma mulher proativa em favor da sua casa. E a história de Abigail, depois o Nabal morre, e ela acaba casando com o próprio Davi. Ainda no capítulo 25, capítulo 5, versículo 25, calma que vem a forra, mulheres, vem a forra aí. Versículo 25, marido, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se a situação da mulher é extremamente difícil para nos relacionamentos, de aturar um homem maligno, um homem dominador, um homem, como a expressão que está se usando hoje, tóxico no relacionamento, a Bíblia vai falar que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Irmãos, se isso não é um peso, eu não sei o que é mais. Amar a esposa como Cristo amou a igreja? Aí ela se submete. Para que a santificasse, olha só, e se entregou por ela para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O homem, ele tem a influência, a maior influência que tem dentro de uma sociedade, uma família, é do homem, e a gente não vai mudar isso. Purifica a mulher pela palavra, porque as noivas, à época, ela ia para o casamento e ela era lavada, literalmente, dava um banho muito especial na noiva para o casamento. Ele está fazendo essa comparação que ela é lavada, não é pela uma água, mas é pela palavra de Deus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele está comparando a igreja à mulher. Olha a responsabilidade que a gente tem com as nossas esposas. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Se você não ama a sua esposa, você não se ama. Agora, tem uns que amam a si mesmo. Aí, meu irmão, aí já foi. Ele vai para o versículo 33. Não obstante, vós, cada um por si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. O princípio de um relacionamento de casamento, meu irmão, é respeito, e é respeito mútuo, não é só aquela, não, a minha esposa tem que me respeitar. A gente passou por um tempo em que o entendimento da igreja de relacionamento marido e mulher é que o homem ia na frente e a mulher ia atrás com os filhos. Isso não é bíblico. A mulher anda ao lado do marido, mulher não é para deixar para trás. Olha o que o texto vai dizer, e Pedro vai escrever a igreja de Corinto no capítulo 7, versículo 3, o marido paga a mulher devido à benevolência, e é da mesma sorte a mulher, o marido, está falando do relacionamento de intimidade. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Mulher, você não é dona do seu corpo. Se alguém falou isso para você, está te enganando. Você não é dona do seu corpo. Também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem a mulher.
Se o homem não tem, se a mulher, ela não tem vontade sobre o seu próprio corpo, o marido também não tem. Vão fazer isso, vão fazer aquilo. Opa, peraí. Se a Bíblia fala que nós somos uma só carne, como é que você vai fazer isso com a minha carne? Não. O tempo que a gente está vivendo hoje, nós estamos separados em algumas coisas aqui, cada um cuida da sua vida. Meu irmão, esse não é o evangelho que eu creio. Eu faço o que quero com o meu dinheiro, porque o dinheiro é meu. Então você não está casado, você está tendo um amigo um amigo que vive junto contigo, não é marido. Se for marido, não é cristão, e você também não é. Pastor, quer dizer que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que falar com meu marido se posso fazer? É. E o marido? Também. Vou botar uma tatuagem do Flamengo aqui no peito, antes do Flamengo do que do Vasco. Vou botar a mulher, por que tu vai fazer isso? Eu sou flamenguista, eu sou Mengão no peito, Mengão no peito. Eu falei assim, não, eu acho que não, acho que você não deve fazer isso. Por quê? Porque o seu corpo não é só teu, é meu também. Eu acho que você não, eu acho que alguns aqui já ouviram sobre isso, mas eu acho que a maioria não ouviu. Sabe por quê? Porque é muito ruim ouvir esse tipo de coisa. Eu não gostaria de ouvir isso, mas eu tenho que me submeter a isso, quer você goste ou não. Não pense o homem que ele pode falar para a mulher, não faça, porque ela tem o mesmo direito. Ela tem o mesmo direito. Aí entram as crises, porque fez e não falou. Olha só, não obstante, cada um por si, ame a sua própria esposa como a si mesmo e respeite seu marido. Eu tinha voltado, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, o marido e o marido da mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, e se dedique à oração. Qual o limite? Qual é o limite que você tem com a sua esposa? Qual é o limite que a esposa dá para você? É consentimento mútuo. Parece que agora são casais que vivem numa crise constante e são casados na hora que chegam na igreja. Parece que só são casados quando chegam na igreja. Em casa, é outra história. Como se o relacionamento não fosse refletir na igreja. A gente ouve muita gente, e talvez fala assim, está falando comigo, eu estou falando comigo, estou falando contigo, estou falando com um monte de gente que está em casa, e gente que vai ouvir essa mensagem depois. Versículo 7 de 1 de Pedro 3, voltamos para Pedro, ainda falando, não, é isso mesmo, versículo 7, pulando para Pedro de novo, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Mulher é parte mais frágil. E pronto, quer você goste ou não, você é mais frágil. Você é mais frágil fisicamente, emocionalmente, porque a mulher tem isso. Quando ele fala vida como o lar, é um lar que as coisas são conversadas. Não existe, eu tenho a minha vida, você tem a sua. Vivem vidas paralelas. Vidas paralelas. Que vida em comum é essa que nós estamos vivendo hoje nos nossos dias e dentro da igreja? Vida em comum, com discernimento. A mulher é a parte mais frágil? Ainda bem que é a Bíblia que está falando. É a Bíblia que está falando. Não, mas não é assim não. O fato de você ser a mulher que trabalha, que se esforça, que cuida da casa e faz tudo, não significa que você seja essa fortaleza toda. A Bíblia não está falando disso. E a gente vive hoje um tempo na sociedade em que as mulheres precisam trabalhar.
O problema é quando elas querem trabalhar e começa a ter uma vida paralela de uma vida comum e o marido acompanha esse ritmo. Pedro vai falar para os homens: trate sua mulher com dignidade. Trate a sua mulher com dignidade. Paulo está escrevendo num tempo em que a igreja que ele está escrevendo é Éfeso, é uma cidade que, dominada pelo hedonismo, dentro de uma cultura helênica, a cultura grega, hedonismo, é a cultura do prazer, É a sociedade que a gente vive hoje, tudo é voltado para o sexo, e tudo leva para a sensualidade, e a lascívia vai entrando, ele fala: trate com dignidade, porque quando você não trata com dignidade, não pense que a sua oração é ouvida, não é, briga, trata com desprezo, e depois quer que a sua oração seja ouvida. Respeito gera respeito. Você quer respeito da sua esposa? Respeite a sua esposa. Você quer o respeito do seu marido? Respeite o seu marido. Quer você goste ou não, o respeito é mútuo. Casamento que não tem respeito está fadado ao fracasso. Mas as pessoas estão na igreja, esse é o problema. As pessoas estão na igreja como se nada estivesse acontecendo. Depois do capítulo 5, já tem o marido e já tem uma esposa, ajoelhados pedindo misericórdia. Aquela prepotência toda de crente: bênção, glória, agora é só vitória. Conheci um na igreja que falava, o pastor falava: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Não era isso que ele falava? Acho que era isso mesmo que ele falava. É hora de reconhecer, se dobrar diante de Deus. Capítulo 6, estamos caminhando, último capítulo. Se Paulo falou dos maridos, se falou das mulheres, depois falou dos maridos, agora chegou a hora dos filhos. E tem bastantes filhos aqui, mesmo que casados, ainda tem pai, ainda tem mãe. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Vivemos o tempo da rebeldia de filhos. Não pode, a nova psicologia, a nova arte do ensino, ela não é mais assim não é assim não. Aquelas coisas lá de provérbio, do filho, ensina o filho e dá vara. Não, esse negócio aí, esse negócio não. Aí a gente cria filhos rebeldes. E essa palavra de Paulo é para os filhos: olha, obedeça aos vossos pais no Senhor, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e você tenha longa vida sobre a terra. Como é que está o relacionamento dos filhinhos daqui com o papai e com a mamãe? Tem gente que tem problema nos seus relacionamentos. Escute isso. Tem gente que tem problema nos seus relacionamentos, porque não honraram o pai, não honraram a mãe. Ele está dizendo para honrar o pai e está dizendo para honrar a mãe. Ele não disse se a mãe é boa, se o pai era alcoólatra, se o pai era bandido, se a mãe era prostituta. Ele não diz isso. Ele falou que tem que honrar, amar, ganhar o pai,
você acha que você desprezando o pai ou a mãe lá atrás, você vai ter vida boa, porque você tem filhos, vai fazer diferente, se você não acerta a tua vida com seu pai e sua mãe? Agora eu tenho a minha vida, você tem a sua vida? E ainda continua desprezando o teu pai e a tua mãe? Não, mas eles moram longe, eu não quero nem saber, meu pai é separado da minha mãe, a minha mãe mora em outra cidade, deixou de ser sua mãe? Deixou de ser seu pai? Honre teu pai e tua mãe, morando perto, morando longe, sendo o papaizinho querido, a mamãezinha querida, ou sendo os piores pais do mundo. A Bíblia não diz que eles têm que ser bonzinhos. Aí você tem problema, e o teu problema está nisso. Não, daqui para frente eu vou fazer diferente, porque eu tive muito problema. Mas resolveu? Não. Você não vai bem. Você não vai bem. Você precisa acertar essas coisas, você precisa honrar o teu pai e a tua mãe. E ele continua dizendo: pai, não provoque a ira dos filhos, mas crie com disciplina, estando no Senhor. Ensina o caminho que o moleque deve andar. Ensina o caminho que o garoto deve andar. Ensinar não é só falar, é dar exemplo e testemunho. Os filhos precisam ver em você aquilo que você ensina para ele de bom. Não é só falar: filho, faz isso. Mas pai, você não está fazendo isso. Não, mas uma coisa é uma coisa. Assim como uma mulher ganha o marido sem palavra, porque vai falar, ele vai discutir, ele vai discutir, e ela, pelo procedimento dela, com os filhos, é testemunha que você dá para os seus filhos. Ele vai falar, e ele diz: não provoque a ira dos vossos filhos. E tem pai que faz isso. A gente não tem perfeição de educação de filhos, irmãos. Nós não tivemos, eu e minha esposa não tivemos. Quantas coisas que a gente fala: teria feito diferente, mas o amadurecimento ele vem com o tempo, de falar: teria feito diferente, mas já passou, o que eu faço? Eu tenho que corrigir daqui para frente. Ele vai agora falar dos servos, os empregados. Lá era servos, empregados, escravos. Obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, servindo com boa vontade, como ao Senhor. Testemunho que você dá como crente no trabalho que você está: pastor, não gosto do meu trabalho, nem do meu chefe. Sirva como se estivesse servindo o Senhor. Quer você goste ou não. E vós, senhores, você que é patrão, você que é empregador, de igual modo procedei para com eles. Seja justo com os seus empregados. Seja justo com os seus empregados. Capítulo 6, ainda no versículo 10. Estamos chegando no final. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo lança cilada o tempo todo, irmãos. E sabe onde que ele quer começar a jogar ciladas? Dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Ele quer começar ali. Se ele não consegue, ele vai para outros cantos. Até dentro da igreja. Para usar irmãos para trazer problemas. Revestivos de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o carne e o sangue. Você não luta contra as pessoas, irmãos. A gente não luta contra pessoas, mas pela ação do inimigo na nossa vida, na vida das pessoas. Você não luta contra pessoas. E sim contra principados e potestades, são hostes espirituais das forças do mal. Aí ele vem colocar aqui, no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer
inabaláveis por armadura de Deus. A armadura de Deus, ela vai fazer com que a gente vença. E ele vai começar dizendo: estáis, pois firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir com a verdade é o cinto que é a figura de um soldado romano, em que a roupa, a maioria das roupas eram de couro, um couro duro, quase que tudo era de couro, e também de metal, de bronze. Ele fala do cinto, é o cinto que coloca, ou que amarra a cintura. Ele vai falar: cingido-vos com a verdade. A verdade precisa estar amarrada em nós. A verdade tem que estar amarrada em nós. E vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça é aquele peitoril que o soldado colocava, o soldado romano colocava, tá? Essa parte central do peito. Por que justiça? É de onde está protegido o seu coração, para que não haja nenhum tipo de injustiça em você. Justiça é a base do Evangelho, é a base da vida cristã. Justiça é a base da vida cristã. Versículo 15: calçai os pés, as sandálias, com a preparação do Evangelho da paz. Então, aonde você vai, e onde você for, você tem que pregar o Evangelho. Onde você estiver, você tem que dar o testemunho. Onde você estiver, sempre terá alguém para que você pregue a palavra de Deus. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação. E capacete da salvação, fala capacete da salvação, invariavelmente era de couro. É que eu coloquei, que eu achei muito bonito esse soldado aí, uma foto bonita. Capacete da salvação. Irmãos, o maior exemplo que é ter um capacete da salvação sem ter usado é Jó. O Jó foi destruído de todos os lados. Perdeu casa, perdeu família, perdeu filho, perdeu gado, perdeu servos, perdeu tudo. Mas o capacete da salvação continuava na cabeça dele. Por que é capacete? Porque protege de tudo que venha na sua mente, que queira desvirtuar você do caminho da salvação, desvirtuar do caminho do Senhor. Por isso que é o capacete da salvação. Pode o corpo ser queimado, pode o corpo ser trucidado, mas a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa salvação, ela continua inabalável. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma de ataque. Observe que a espada é a única arma de ataque. Quer atacar? Ataque com a palavra. Não ataque com o seu sentimento. Não ataque com as suas emoções, porque você vai errar. Ataque é com a espada. Assim diz o Senhor. Assim diz a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Essa é a espada que ela discerne ela consegue separar ali a alma e o espírito. Versículo 18: com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica. Orando o tempo todo no Espírito. Ele vai falar de quê? Do protetor dos joelhos. Por que ele vai falar do protetor dos joelhos? Porque é os joelhos que se dobram. Joelhos que se dobram. Joelhos que são capazes de ter a humildade de reconhecer o seu erro. A humildade de reconhecer o seu erro, se ajoelhar, pedir perdão, pedir misericórdia ao Senhor, para que as coisas caminhem da melhor forma possível. Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por todos os santos.
Eu quero ler o próximo livro, mas eu gostaria que você ficasse de pé. Essa igreja foi pastoreada por Pedro, por João, por Paulo. Paulo doutrinou essa igreja. Paulo fez vários alertas para essa igreja. De todos os tipos, e a gente pode ver isso nesta noite. Mas o tempo passou. Diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Se está ferindo os teus conceitos, os teus princípios, é problema seu com Deus, não é meu. Paulo doutrinou essa igreja, muito bem doutrinada. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 2, olha o que o Senhor vai trazer para nós. O Senhor escrevendo ao anjo da igreja de Éfeso, é a mesma igreja, é a mesma região. Olha o que ele diz: conheça as tuas obras, eu sei o que você faz. Ele fala para a igreja, ele está falando individualmente, está falando com cada um de nós. Eu sei o que você faz, teu labor, eu sei do teu labor, eu sei da tua perseverança, não suporta o meu irmão, põe à prova. Mas quando chega no versículo 4, a gente começa a ficar preocupado. Ele vai falar: tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das boas obras, das primeiras obras, senão vem contra ti e move o teu candeeiro. Uma igreja que foi doutrinada por Pedro, uma igreja que foi doutrinada por João, por Paulo, e o Senhor vai escrever para essa igreja: você deixou o primeiro amor. Sabe o que essa igreja se tornou? Uma igreja religiosa. Todo mundo trabalhando, labor. Olha, você prosperou. A gente acha que prosperidade da igreja é prosperidade espiritual. Eu cresci muito na igreja, com a vida que alguns levam aí fora, com o comportamento, com o conceito que tem. É uma carta muito dura. Uma igreja extremamente doutrinada. Não importa quem passe, pode vir aqui o Jimmy Swaggart, ele pode vir aqui, ou tantos outros pastores, ou ter sido doutrinado aqui por Billy Graham, Rex Humbard, David Wilkerson, podia passar por aqui e pregar. Se a gente não se para e pensa, e deixa com que o Senhor transforme a nossa mente, queridos, para o Senhor não vale nada. Ou a gente acha que o que a gente está fazendo, eu estou fazendo. Primeiro amor é ter o Senhor como referência da nossa vida, porque se a gente não tiver o temor ao Senhor, tudo que a gente faz não tem valor nenhum. Depois do capítulo 6, não estou falando de Apocalipse, depois do capítulo 6, há uns jovens ali, os adolescentes ali, que estão reconhecendo: eu preciso rever meus conceitos com relação aos meus pais, para que gere, sabe o quê? A foto de baixo, para que gere reconciliação. Não está reconciliado com seu pai e com a sua mãe? Faça antes que não dê tempo. Faça antes que não dê tempo. Por quê? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, porque isso prolonga os teus dias.
Está com problema com seu irmão? Se reconcilie com seu irmão. Acerta as coisas com ele. Acerte as coisas com ele. O Paulo vai falar sobre a unidade da igreja. Quando eu coloquei essa foto, eu me emocionei muito de tudo que eu fiz, e muitas vezes acontece quando eu estou preparando uma mensagem. Tudo que eu fiz, eu sempre, quando eu preparo uma mensagem, eu sempre tenho alguma coisa num texto comigo, que mexe comigo. Mas quando eu coloquei essa daqui, houve um sentimento muito forte no meu coração. Uma esposa, um marido, tem uma aliança. Eu falei, por que, Senhor, por que as pessoas não querem se reconciliar? Será que a gente está falhando em alguma coisa que a gente está deixando de fazer, está deixando de falar? Onde a gente está errando? Desistir é fácil, irmãos, desistir é fácil. Me emocionei com isso aqui. Eu falei, Senhor, não dá para aceitar que casais que a gente conhece, casais da nossa igreja estejam passando por uma crise, e se são crentes que conhecem a palavra, não tem um sentimento de reconciliação. Para que isso aqui aconteça, a gente vai para Apocalipse 2, porque isso só vai acontecer se a gente primeiro se reconciliar com o Senhor. Ou você acha que você tem comunhão com o Senhor, não tendo com a esposa, com o marido, com o filho, com a mãe que ficou lá, com o pai que ficou ali, com o amigo, com o camarada do trabalho? Você está brigado com alguém? Você acha que tem reconciliação, que a coisa funciona? Não funciona. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, volte ao primeiro amor. Se a gente não tiver o primeiro amor na nossa vida pelo Senhor, irmão, esquece o resto. Que esta noite, ela seja uma noite de reconciliação. De que forma vai ser? Não sei. O que Deus falou no teu coração, só você e Deus sabe. Você que está ouvindo ou que vai ouvir depois, ou que teve coragem de ficar aqui para ouvir, não é obrigado a ouvir. Não é mesmo obrigado a ouvir. Mas eu tenho o dever de falar para você pela palavra de Deus. O resto é contigo. Não pedi para pegar esse texto. Se alguém tiver que culpar com o pastor Jaso, que ele falou, Pedro, vamos fazer um estudo de Apocalipse das cartas, e a gente, vamos em frente. Diante do Senhor, eu creio que isso é de Deus. Diante do Senhor, eu creio que seja de Deus. Para quem é? Para quem o Senhor está falando? Deus sabe. Essa mensagem já está feita desde a semana retrasada. Só que eu não mudo a mensagem em função de fato e circunstância. Se Deus separou para falar, vai ser falado. Porque eu quero que você entenda o seguinte: o nosso compromisso acima de tudo é com o Senhor, não é com o homem. Não é com o homem. Entenda isso, meu irmão. Nós não estamos preocupados com a tua vida social, nós estamos preocupados com a tua salvação. É com a tua salvação. Pensa nisso nesta noite. A gente vai sair agora de um recesso de carnaval. Que tempo maligno que o nosso país vai passar. Pensa nessas coisas. Viaje, leva a família, com os filhos, visita aquela pessoa que você
teve qualquer coisa, acerte a sua vida com Deus. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. É um tempo de reconciliação, e você sabe o que você precisa reconciliar. Mas eu queria fazer um apelo nesta noite. Talvez você que entrou nesta noite aqui, não teve encontro com o Senhor e não conhece as promessas de Deus, sabe que há muitas promessas de Deus para a tua vida, mas para isso, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Se tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus, para que o Senhor mude a história da sua vida, levanta a mão assim, fala assim: eu quero que Jesus entre na minha vida, porque eu quero ter a minha vida mudada, eu quero a minha vida mudada, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida, eu quero andar em comunhão com o Senhor, eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. O convite está lançado. Enquanto a gente louva o Senhor, você tem a oportunidade de levantar a sua mão ou vir aqui à frente com coragem e falar: eu quero. Estaremos orando por você. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus, apesar do seu silêncio, não é? O tom pode parecer ameaçador, mas há amor no coração dele também, irmãos. Ele fala assim para te dar uma chacoalhada, uma despertada. Um dos versículos que me chamou a atenção, no finalzinho do capítulo 5, se não me engano, é quando Paulo diz assim: vós maridos amai vossas mulheres, e mulheres respeitai vossos maridos. Nenhuma vez aparece na Bíblia que a mulher deve amar o marido. Por quê? Porque a mulher ama naturalmente, ela não tem dificuldade para amar. Se ela sente que ela é amada, ela respeita. Então a carga maior aqui é para nós homens. E a comparação, quando o texto diz assim: vós maridos amai vossas mulheres, qual é a referência, Senhor, que eu tenho? Como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Se você amar sua esposa ao ponto de que ela entenda, ele dá a vida por mim, o respeito é fácil, flui. Então quando Paulo diz vós maridos amai as mulheres, é porque para os maridos tem que ser uma disciplina. Você tem que se preocupar, tem que vigiar para amar. Para as mulheres é fácil. Então a recomendação de Paulo é: respeite. Mas primeiro vem para nós, a dica é para nós. Se você respeita, se você ama a mulher, ela respeita, e acaba sendo uma família, como foi dito aqui, uma família cristã que honra o Senhor. Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos despedir o teu povo em paz e declarar, Senhor, um retorno abençoado aos lares. Deus, e que tu nos conduzas durante esse resto de semana, guardados em ti, os que vão estar deixando a cidade, os que vão estar em casa. Senhor, proteja do mal, livres dos perigos dessa cidade, Senhor, os perigos da vida, Senhor, e que possamos transformar essa palavra em vida, em realidade na nossa vida, na nossa casa, Senhor, e sermos referência de bênção onde quer que passarmos. Nós declaramos isso, agradecidos, no nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz: quem disse amém, aperte a mão de alguém e diga: Deus te abençoe. Vamos na paz do Senhor.